Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Evangelho de Mateus 6, 9. Novo Testamento. Se a sua Bíblia ela é versão Almeida, revista e atualizada, diz o título A Oração Dominical, também mais conhecida como a Oração do Pai Nosso. E é nessa oração que nós vamos meditar hoje. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Então aqui, Jesus, a recomendação dele é a seguinte, que os discípulos deveriam começar a oração desse jeito: Pai nosso que estais nos céus. Se ele manda dizer Pai Nosso, significa que é uma oração de filhos para Pai. E Deus, justamente, ele espera ter esse relacionamento conosco, um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de filho e pai. E no Evangelho de João diz o seguinte: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então entenda, não é todo mundo que é filho de Deus, mas, segundo as Escrituras, segundo a palavra, os filhos de Deus é aqueles que receberam o Senhor Jesus, aqueles que se arrependeram do pecado, aqueles que morreram para o mundo, aqueles que sepultaram a velha criatura, aqueles que se batizaram, que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus. Então são esses que são os filhos de Deus. Então, nós estamos vendo nessa oração do Pai Nosso que não é apenas orar, não é apenas dizer essas palavras, não, mas nós meditando, refletindo nessas palavras, nós vamos chegar à conclusão que não basta apenas pronunciar, declarar essas palavras, mas isso é um modelo de oração. Essa oração, nós vamos ver que ela não deve ser apenas falada, dirigida a Deus, mas ela deve ser vivida. E outra coisa também aqui, o discípulo, o filho de Deus, ele não chega pedindo, apresentando as suas petições, mas primeiro ele está exaltando o nome de Deus, já que ele diz: Pai nosso que estais nos céus, ou seja, aquele que está acima de todas as coisas, de tudo e de todos. Então, toda vez que você começar a realizar as suas orações, exalte, glorifique o nome de Deus com as suas palavras. Senhor, tu és grande, tu és poderoso,
o Senhor se encontra acima de todos, o Senhor é magnífico, enfim. Comece as suas orações glorificando e exaltando a Deus, o nome dele. E continuando a leitura, ainda no versículo 9, a parte B diz o seguinte, santificado seja o teu nome. Quando que o nome de Deus ele é santificado? Deus ele é santificado nas nossas vidas através das nossas atitudes, das nossas ações. Então, quando nós dirigimos as nossas vidas da maneira, da forma que agrada a Deus, quando nós vivemos de acordo com a palavra, de acordo com o que está escrito na Bíblia Sagrada, então o nome de Deus, ele é santificado nas nossas vidas. Então, não basta apenas dizer, santificado seja o teu nome, mas Deus, ele é santificado nas nossas vidas através das nossas ações, das nossas atitudes. Por esse motivo, estamos dizendo que não basta apenas pronunciar as palavras da oração do Pai Nosso, mas é uma oração que deve ser vivida. Continuando o 10, venha o teu reino, ou seja, vem teu reino na minha vida, o teu governo. E se nós somos do reino de Deus, nós vamos viver dentro das normas, das regras desse governo que se encontram nas Sagradas Escrituras. Continuando, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu é feito a vontade de Deus. Os anjos fazem a vontade de Deus. Agora, a vontade do Senhor, aqui na oração, ele diz, faça-se a tua vontade na terra. Ou seja, nós devemos observar se nós temos vivido a vontade de Deus aqui na terra, se nós temos feito aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. E outra coisa, tem situações que nós queremos que as coisas saiam do nosso jeito, saem da nossa forma, de uma maneira que nos agrada. Mas, na realidade, o que nós devemos orar e dizer é isso. Senhor, que a sua vontade, ela se cumpra na minha vida, na questão do meu serviço, do meu trabalho, enfim, porque a vontade de Deus, ela sempre será melhor do que a nossa, porque Deus, ele sabe de tudo o que nós necessitamos, e nós queremos muitas vezes algo do nosso jeito, e a gente até se esforça para fazer e quebramos a nossa cara. Mas quando fazemos do jeito de Deus, quando a nossa vontade ela está alinhada com a vontade de Deus, quando os planos do Senhor eles estão alinhados com os nossos, ou melhor dizendo, nós alinhamos os nossos planos com os planos do Senhor, ainda que pareça que vai dar errado, mas vai dar certo, porque nós nos alinhamos à vontade do Senhor, e a vontade de Deus, ela vai se cumprir
nas nossas vidas. Continuando a leitura da palavra, 11. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ou seja, Senhor, dai-me o meu sustento, a provisão que eu preciso no dia de hoje. Então, antes de você começar o seu dia, antes de você começar a resolver os seus negócios, as coisas do seu trabalho, você realiza ali a sua oração e no meio da sua oração, aí você faz isso. Senhor, abençoa o dia de hoje, abençoa os negócios que eu vou resolver, os contratos que eu irei fechar. Senhor, abençoa o meu trabalho, o meu serviço, envia clientes, envia compradores para o meu comércio, abençoa a minha empresa, abençoa o meu trabalho, tira todos os impedimentos, enfim. Senhor, o que eu preciso hoje, esse pão, essa necessidade, que o Senhor venha acrescentar, me dar nesse dia. Enfim, faça isso. E outra coisa é esse pão de cada dia aqui, o pão cotidiano, não é apenas o alimento, não são apenas coisas do lado material ou coisas do lado profissional, mas esse pão também, espiritualmente falando, ele simboliza também a palavra de Deus. Então você ali vai meditar na palavra e também na questão espiritual. É um pão, um alimento espiritual que Deus ele está dando para você. Continuando a leitura, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então ele está dizendo o seguinte, que, Senhor, da mesma forma que eu perdoei aqueles que me fizeram mal, aqueles que me ofenderam, porque justamente essas dívidas aqui, elas são as ofensas, sabe? É o mal, é o pecado. Até mesmo tem Bíblias que dizem assim, em outras versões, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Então, aqui, o Filho de Deus, ele está pedindo para Deus o perdoar as suas dívidas, as suas ofensas, os seus pecados, porque ele também perdoa aqueles que pecaram contra ele, aqueles que ofenderam, aqueles que fizeram o mal para ele. Agora entenda, tem pessoas que de repente estão dizendo isso. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas, os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me fizeram mal. Mas muitas vezes a pessoa tem feito isso inconscientemente, porque ela não parou para pensar nisso. E muitas vezes ela está com o coração cheio de mágoa, ela está com o coração cheio de rancor, ela está torcendo para que dê errado na vida de outras pessoas. Ainda ela guarda mágoa. Fulano fez isso, fez aquilo para mim. Ele me ofendeu, falou palavras duras, me humilhou, enfim. Mas ela está dizendo com a boca dela, perdoa
as nossas dívidas, as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aquele meu devedor, aquele que me ofendeu. Então, com a boca ela diz uma coisa, mas com as ações, com as atitudes, ela está demonstrando que outra coisa. Por esse motivo, nós falamos, a oração do Pai Nosso não é apenas uma oração que deve ser pronunciada, declarada, dirigida a Deus, mas é algo que deve ser vivido. Então, nós devemos examinar, analisar a nossa vida à luz das Escrituras, à luz dessa oração. Por esse motivo, estamos meditando nela. Então, se porventura você diz, eu ainda guardo mágoa, guardo rancor, guardo isso, aquilo, Deus está abrindo os seus olhos hoje. Ainda mais você que faz essa oração, que é uma oração muito conhecida, uma oração famosa, saiba disso. Não basta apenas orar, declarar ela, mas é uma oração que deve ser vivida e também é um modelo de oração, ou seja, não é algo que apenas devemos repetir, falar. Continuando, versículo 13, e não os deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E não nos deixes cair em tentação. Então aqui é o Filho de Deus, o servo de Deus, ou seja, nós estamos pedindo, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Só que muitas vezes a pessoa, ela até faz essa petição para Deus, não deixar ela cair em tentação, mas ela se lança à tentação, ela se inclina para a tentação, ela não se esquiva da tentação. Diz a palavra que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então, nós pedimos para Deus nos livrar, não nos deixar cair em tentação, mas nós também devemos nos esquivar do que? Da tentação, ou seja, Deus vai fazer a parte dele e nós devemos fazer a nossa parte. E para finalizar, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, Senhor, me livra do mal, dos ataques do inimigo, dos ataques do adversário, de tudo aquilo que de repente se levantar contra mim. E Deus vai guardar, Deus vai nos proteger em nome de Jesus. Então, essa é a palavra de hoje. Espero que você tenha entendido o sentido da oração do Pai Nosso, que não é apenas algo que deve ser falado, dirigido a Deus, declarado, mas é um modelo de oração e é uma oração que deve ser vivida. Amém? Vamos falar com nosso Pai. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, entramos na sua presença, glorificamos, exaltamos o nome do Senhor. Tu és grande, tu és tremendo, teu trono é sublime, tu estás acima de todas as coisas, os seus olhos passam por toda a terra, Pai. Ó Senhor amado e querido, te agradecemos pela tua direção, pela tua palavra, pela tua instrução. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo
aquilo que de repente fizemos, Pai, que não é agradável ao Senhor, não é agradável aos teus olhos. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que não é aprazível ao Senhor e nos ajuda, nos ensina a estar no centro da tua vontade, fazendo aquilo que lhe apraz, Senhor, e que a tua vontade, meu Deus, ela venha acontecer, se realizar nas nossas vidas, que os teus projetos, os teus planos, eles venham se cumprir em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor dê o pão que essa pessoa precisa, Pai. Seja, meu Deus, na questão espiritual, que a palavra é direção, mas também, meu Deus, acode a necessidade dessa pessoa, Senhor. Não sei se é na vida espiritual, se é na saúde, se é no casamento, se é na família, se é no trabalho, meu Pai, mas o Senhor sabe. Então, meu Deus, que esta pessoa veja a provisão, o agir do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia nas nossas vidas, para a honra, para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, paz!